Hoje o texto que nós trabalharemos está lá no livro de Hebreus, no capítulo 3, versículo 13. A gente vai trabalhar os versículos anteriores e um depois, mas gostaria de começar com este. Hebreus 3,13 fala assim: Pelo contrário, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus, e nós te pedimos, Pai, fala aos nossos corações, assim como tu tens falado ao meu coração, Pai. Fala aos nossos corações para que possamos sair daqui, Senhor, transformados, Senhor, pela pregação do Teu Evangelho, pela Sua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e nos transforma e nos molda à imagem do Teu Filho Jesus. É isso que te pedimos nessa manhã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como eu disse, hoje nós estamos comemorando o aniversário de 2 anos da nossa igreja, a Igreja Batista no Centro. E nós estamos muito felizes com o que Deus fez e tem feito em nosso meio. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas, a todos que estão aqui. Você acha que algum dia, vocês que estão aqui podem se afastar de Deus? Vocês acham que alguém que está do seu lado ou que está aqui pode se afastar de Deus? É uma pergunta pesada para se fazer no aniversário da igreja, mas é uma pergunta que nós precisamos nos fazer. Será que algum dia eu posso me afastar de Deus? O fato é que, por mais que nós não creiamos nisso, nós não acreditamos nisso e nós lutamos para que isso não aconteça, todos nós conhecemos pessoas que criam Deus, que frequentavam igrejas, que professavam sua fé em Cristo Jesus e hoje não só se afastaram da igreja, mas também se afastaram de Deus, não é mesmo? Olhe e pense na sua história, nas pessoas que você conhece. Todos nós conhecemos pessoas assim. Pessoas que a gente nunca imaginaria que deixaria a fé em Cristo, não é mesmo? Infelizmente, isso acontece. A pregação de hoje é uma advertência contra a incredulidade e a maneira com que Deus nos instrui a combatê-la em nosso meio. Mas antes de nós entrarmos no texto de Hebreus 3,13, eu gostaria que a gente lesse os versículos anteriores para que nós entendêssemos qual é o contexto dessa passagem do autor de Hebreus. O texto começa lá nos versículos 7 até o versículo 11. O texto nos fala assim: Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim. Eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Se ouvirem a sua voz, não endureça o vosso coração. Aqui, o autor de Hebreus, ele começa com uma citação dos Salmos 95, do 7 a 11, introduzida pelas palavras: assim, pois, como diz o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo está nos dizendo: se vocês ouvirem a voz de Deus, ouça o que ele tem a dizer a vocês.
Portanto, Deus está lhe dizendo: não endureçam o vosso coração. É isso que nunca nós podemos ignorar a voz do Espírito Santo. Porque ignorar a voz do Espírito Santo, ignorar a voz de Deus, com certeza é problema. A frase endureça os vossos corações, ela vem de origem semítica, mas certamente aqui ninguém tem dificuldade para entender o que significa. Em nossa cultura, nós usamos mais a expressão que a pessoa está cega, ou até mesmo surda pelaquilo que a gente está tentando dizer a ela. Né? Ela fechou os ouvidos para aquilo que nós estamos tentando dizer. Ela não consegue enxergar aquilo que nós estamos tentando mostrar a ela. É isso que significa endurecer o vosso coração. Não querer ouvir a voz, não querer ver os atos. E o salmista escreve agora, o autor de Hebreus testifica o que foi escrito nos Salmos. Aquilo que ele já havia falado, o que agora falava novamente. Relembrando agora as pessoas que estão ouvindo e lendo a carta de Hebreus. Tudo aquilo que aconteceu no deserto durante a peregrinação de 40 anos. Tanto o salmista quanto agora o autor de Hebreus está relembrando tudo aquilo que aconteceu durante os 40 anos. Desde o primeiro dia até o último, o povo de Israel testou a paciência de Deus. A história dos 40 anos dos israelitas no deserto é repleta de exemplos de descrença e de infidelidade dos jovens e dos velhos. Ainda assim, no meio de tanta rebelião, o povo de Israel, Deus continuava fiel a eles. Deus mostrou os seus atos poderosos no meio deles. Uma coluna de fogo durante a noite para protegê-los do frio do deserto. Uma nuvem durante o dia para protegê-los dos raios do sol. Maná que satisfazia a sua fome, água que brotava da rocha para matar a sua sede. E além disso, as suas roupas e sapatos não se desgastavam. Olha quantos sinais e maravilhas Deus fazia diariamente para este povo. O Senhor de Israel, como vários salmos falam, era a rocha e a proteção, o cuidador de Israel durante todos estes 40 anos. Mas a paciência de Deus estava alcançando o limite por causa da rebelião deste povo, por causa da desobediência desse povo. Deus estava irado com aquela geração. E quando o povo se recusou a entrar na terra prometida, querendo retornar ao Egito, e além disso escolher um outro líder, apesar de tudo aquilo que Deus tinha feito, apesar de toda a fidelidade de Deus, Deus disse a Moisés: até quando me provará este povo? Até quando não crerão em mim? A despeito de tudo aquilo, de todos os sinais que fiz no meio deles, mesmo apesar de todos os sinais que eu fiz e continuo fazendo no meio de vocês, vocês continuam não crendo em mim. Os israelitas, eles não se rebelaram contra Deus apenas uma vez. Depois que os espias voltaram, eles colocaram à prova a Deus 10 vezes. E se recusaram a ouvir a voz de Deus. O coração deles estava cheio de descrença, e os seus olhos ficaram cegos diante dos milagres que Deus fazia no meio deles. Então Deus disse: nunca entrarão no meu descanso. Porque o povo de Israel tratou Deus com desdém. Deus jurou solenemente: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra que jurei aos vossos pais. Depois de vagarem 40 anos no deserto, Canaã seria a morada fixa, o descanso deles.
A terra de Canaã seria a herança perpétua de acordo com a promessa divina. Mas por causa da descrença, Deus anulou a promessa de descanso dos israelitas descrentes e disse que eles morreriam no deserto. Somente entraram na terra prometida aqueles que tinham 20 anos para baixo. Essa geração toda morreu no deserto. Não entrarão no meu descanso. Agora, após o autor de Hebreus citar o Salmo, ele aplica a mensagem àqueles que estão ouvindo a Epístola de Hebreus. E o seu significado aqui é especialmente significativo para um povo que está em perigo de se afastar-se de Deus. A citação do Salmo, ela serve como uma introdução para um apelo emocionante de que aquele povo poderia se afastar do Deus vivo, assim como seus ancestrais fizeram. E ele fala no versículo 12: Tenham cuidado. Tenham cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Tenham cuidado. Essa passagem aqui é um lembrete ilustrativo e também histórico dos obstinados israelitas que morreram no deserto e não entraram na terra que Deus havia prometido a eles. Os leitores são exortados a permanecerem com coragem e esperança como membros da família de Deus. Eles não podem se virar as costas para Cristo em descrença, pois afastar-se de Cristo é também se afastar-se de Deus. Para os cristãos, a experiência da rebelião, ela deve nos servir como um aviso de nós examinarmos também a nós mesmos e também uns aos outros em profundidade para ver se há alguém que está com o coração endurecido, que não está querendo ver, que não está querendo escutar, que está com o coração perverso de incredulidade. E a incredulidade aqui é interessante. John Piper ele trabalha muito essa questão. E ele fala que a incredulidade é a falta de confiança em Deus. Tanto nos seus atos bondosos para conosco no passado, quanto nas promessas de Deus, que sustentam a nossa obediência no futuro. Então, quando nós não cremos em Deus, não confiamos em Deus, nós estamos deixando de crer naquilo que Deus fez em nossa história, mas também deixando de crer nas promessas de Deus a nós no futuro. Infelizmente, todos nós temos a capacidade de esquecer o que Deus já fez em nossas vidas. Principalmente quando nós estamos passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação. Assim como nós vimos o povo de Israel passando. Mais significativo ainda é quando nós estamos comemorando o aniversário de uma igreja. Quando nós esquecemos tudo aquilo que Deus fez em nós como comunidade e nós como indivíduos. Diante de qualquer tribulação, especialmente aquelas que podem permanecer muito tempo, nós precisamos parar para lembrar dos bondosos feitos de Deus em nossa própria história e na história do seu povo. Essa foi a atitude do salmista, quando ele escreveu o Salmo 77:11, ele fala: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres.
É recordando os feitos de Deus no passado que você recebe força também para encarar qualquer situação com fé e tranquilidade, sabendo que Deus cuidou lá e vai continuar cuidando aqui. E do mesmo modo que nós precisamos nos lembrar dos feitos de Deus no passado, nós precisamos também confiar nas promessas de Deus no futuro. Para os cristãos, a promessa de Deus são maravilhosas. Elas dizem respeito ao nosso futuro imediato, agora. Antes que esse minuto passe. Mas também no nosso futuro eterno. Quantas promessas Deus fez a nós. Por exemplo, eu vou ler algumas promessas. Fiquem atentos. Filipenses 4,19. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Uma promessa de Deus a nós. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Salmos 33, 23, 6. Isaías 41, 10. Eu sou o teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. 1 Coríntios 3, 21 a 23. Porque tudo é vosso. Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que promessas maravilhosas! Quantas vezes nós nos esquecemos delas? Mas essas promessas e outras centenas que eu poderia citar aqui sustentam a nossa fé. Mas o presente final, o fim de todas elas, é o próprio Deus. Cristo não morreu, principalmente para fazer coisas irem bem para nós, mas para nos conduzir até Deus. Também Cristo morreu, uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. 1 Pedro 3,18. Salmos 37, 25. Quem tem um eu no céu, senão a ti? E na terra, não há quem eu deseje mais do que a ti. Filipenses 3, 8. Na verdade, eu considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas e as considero como lixo para ganhar a Cristo. O fim das promessas de Deus é o próprio Deus. O presente final, o presente maior, o mais satisfatório que nós podemos ter é ver e desfrutar do próprio Deus. Mas percebam o que o autor de Hebreus fez. Ele indica
que é possível encontrar pessoas com um coração pecaminoso e incrédulo na comunhão da igreja. Cuidado, que não haja entre vocês alguém que tenha esquecido das promessas de Deus no futuro. Alguém que tenha esquecido daquilo que Deus fez na sua história. E comece a se afastar de Deus. O autor de Hebreus, ele reconhece que os mesmos sentimentos do povo de Israel poderia agora ser as mesmas atitudes daqueles que estavam ouvindo a epístola de Hebreus. E que também pode acontecer conosco hoje. Então fica a pergunta: como alguém que frequenta a igreja, a ponto do autor de Hebreus colocar como a expressão entre vocês, entre vós, pode deixar de crer em Deus e se afastar dele? E a resposta está no final do versículo 13. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Pelo engano do pecado. O autor observa que Satanás envia o pecado como um agente enganador, selecionando indivíduos aqui e ali, procurando levar crentes para fora do caminho. O pecado começa astutamente seduzindo o crente a trocar a verdade de Deus, as promessas de Deus, os atos bons de Deus, por uma mentira, pelo engano do pecado. O pecado se apresenta como algo atrativo, algo desejável. O pecado tem o poder por causa das promessas que ele faz a nós. Ele fala assim: bom, se você mentir sobre a declaração de imposto de renda, você terá dinheiro extra para conseguir alguma coisa lá na frente. E vai te fazer mais feliz ter dinheiro extra. Se você olhar essa pornografia, você terá uma onda de prazer que é melhor do que as alegrias de uma consciência limpa. Se você comer esses biscoitos quando ninguém estiver olhando, isso de alguma forma vai amenizar o seu senso de remorso e ajudará a lidar com essa situação melhor do que qualquer outra coisa agora. Vão, pequem. Isso vai ser bom para vocês. Lembrem da serpente com Eva. O que ela disse para Eva? Não, vocês não morrerão. Pelo contrário, vocês serão como deuses. E ele continua enganando os seus até hoje. O pecado é o mesmo. Satanás, ele usa a mesma tática. O engano do pecado. Ninguém peca por obrigação, não é mesmo? Nós pecamos porque nós acreditamos nas promessas enganosas que o pecado nos faz. Pecamos porque o pecado oferece alguma promessa de satisfação, alguma promessa de alegria, de felicidade, de prazer. E essas promessas do pecado irão te escravizar até que Deus se torne o mais desejável que a própria vida. Se Deus não se tornar mais desejável do que essas falsas promessas do pecado, nós continuamos sendo enganados pelo engano do pecado.
Somente o poder superior das promessas de Deus no Evangelho pode livrar os nossos corações da servidão dessas promessas rasas, prazeres transitórios que o pecado nos oferece. Somente quando nós olhamos para aquelas promessas de Deus sobre o futuro que nos espera com Ele, futuro agora e futuro eterno. Quando nós olhamos os atos bondosos de Deus em nossa história, que nós podemos realmente lutar contra esses enganos do pecado, contra essas promessas rasas, essas promessas transitórias que o pecado oferece. Nós teremos alegria nas recompensas das promessas gloriosas do Evangelho. E essas alegrias vão nos libertar da incredulidade pecaminosa. A Bíblia nos adverte: nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. As promessas do pecado são mentiras. Alguém me disse essa semana: a luta contra o pecado é também uma luta contra a incredulidade. Foi o Márcio. Eu estava pensando já na pregação. Devemos lutar contra a incredulidade, combatendo as falsas e enganosas promessas do pecado com as magníficas promessas de Deus a nós. Nós nos agarramos a essas promessas de Deus que Ele fez a cada um de nós no futuro e dizemos para o engano do pecado: vai e faça melhor. Oferece algo melhor do que essas promessas gloriosas. O problema é que nós nos satisfazemos com pouco, sendo que tem um banquete esperando por nós. Lembra da história do filho pródigo, que se sustenta com as bolotas dos porcos, enquanto na casa do pai há fartura? Nós somos assim muitas vezes. No começo do versículo 13, o autor de Hebreus nos mostra algo extremamente significativo sobre como nós podemos lutar contra essa incredulidade. Qual é a forma que nós podemos lutar contra essa incredulidade? Ele fala assim: pelo contrário, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Pelo contrário, o autor começa dizendo que, ao invés de terem um perverso coração de incredulidade, que se afasta do Deus vivo, eles deveriam agora exortai-vos uns aos outros todos os dias. O autor diz que o antídoto para que não caia na perversidade é o exercício da exortação mútua. Exortai-vos, aqui, é da mesma palavra de paracletos, que é usada para o Consolador, o Espírito Santo. O sentido aqui é que nós sejamos como instrumentos do Espírito Santo, que faz aquilo que Ele faz. Com isso, essa passagem, se vocês pegarem só essa passagem, vocês vão ver que essa exortai-vos tem inúmeras traduções. Por quê? Porque o papel do Espírito Santo é vasto. Tem encorajai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, animem uns aos outros, advirtam uns aos outros, aconselhem uns aos outros, consolem uns aos outros. Esta é a forma com que o autor de Hebreus nos mostra que nós devemos lutar contra a incredulidade. Que nós conseguimos, de alguma forma, não endurecer o nosso coração com o engano do pecado. É quando nós
como igreja, como comunidade, assumimos o papel do consolador, daquele que exorta, daquele que anima, daquele que corrige, daquele que aconselha. A luta contra a incredulidade é uma luta em comunidade. Você não precisa lutar sozinho. Quem faz discipulado comigo, ou aconselhamento, eu sempre falo isso, porque é uma verdade. Você não precisa lutar sozinho. Digo mais, você não pode, você não consegue lutar sozinho. A luta contra a incredulidade, gravem isso, é em comunidade. Exortai-vos uns aos outros, para que vocês não sejam enganados pelo engano, para não sejam endurecidos pelo engano do pecado, e assim tenha um coração perverso de incredulidade e se afaste do Deus vivo. É nossa tarefa, é minha, é sua tarefa, cuidar uns dos outros, para que em nosso meio não haja corações incrédulos que se afastem do Deus vivo. Mas, Mateus, isso sempre acontecerá, não é mesmo? Sempre vai ter pessoas aqui e ali que vão se afastar. Sim. Mas não é porque você não fez aquilo que você deveria ter feito. Não é porque essa igreja não fez aquilo que ela deveria ter feito. Não é porque você não cuidou. Não é porque você não exortou aquele que precisava ser exortado porque estava em pecado. Não é porque você não encorajou aquele que estava confuso ou triste. Não animou aquele que estava abatido. Aquele que estava desanimado. Essa culpa não deve cair sobre nós. Pessoas podem se afastar? Podem. E vão, porque no meio do trigo sempre haverá joio. Só serão separados na glória. Aqui não. Por mais que nós tentamos, como igreja, olhar a verdadeira confissão das pessoas e ver em seus atos realmente a verdade daquilo que eles professam, sempre pode haver no meio de nós joio. Podem haver pessoas que se afastem, mas isto não é desculpa para que nós não façamos aquilo que nós devemos fazer como igreja: exortar, animar, encorajar, corrigir, ensinar, disciplinar, discipular. É nossa tarefa fazer com que isso não aconteça por causa da nossa negligência. Vamos fazer um exercíciozinho que nem todo pastor faz? Olhe para o irmão do seu lado. Olhe para o outro. Olha para trás. Olha para frente. Esse irmão é sua responsabilidade. Se ele estiver abatido, você não liga para o pastor. Pastor, tem um irmão abatido aqui na igreja. Você faz o quê? Você vai lá e cuida. Você anima esse irmão. Você exorta esse irmão. Você aconselha, você encoraja. O irmão pecou? Pastor, o irmão pecou. Não. Tá, mas você viu ele pecando e você não falou nada? Você não exortou? Você não disciplinou? Você esperou que eu fizesse aquilo que era para você fazer? Para todos que estão aqui e aqueles que vão nos ouvir, se você está procurando uma igreja que os pastores vão fazer tudo para vocês, não é esta. Nós estamos aqui para preparar os santos para a tarefa que eles devem cumprir no reino. Nós temos um coração inclinado para o mal, não é mesmo? É aquilo que Deus falou lá em Gênesis. Nós temos a propensão de alguma forma, ceder ao mal.
E nós temos a necessidade de sermos encorajados, de sermos exortados, de sermos, de alguma forma, aconselhados, disciplinados, todos nós, para que nós possamos, de alguma forma, nos conservar fiéis a Deus. A menos que a nossa fé se reanime constantemente, ela, de alguma forma, vai se entorpecerá. A menos que ela se aqueça, ela vai esfriar. A menos que nós nos mantemos de pé, a gente vai cair muitas vezes. E tudo isso acontece por causa das pessoas que estão ao seu lado. É eles que muitas vezes vão te manter de pé. É eles que muitas vezes vão reanimar a sua fé. Vão fazer que você volte ao caminho que deveria seguir. É muito mais fácil indivíduos serem enganados em isolamento de outros cristãos do que quando, de alguma forma, eles compartilham da comunhão com os outros irmãos. E Satanás, ele sabe disso. Satanás, ele normalmente ataca indivíduos, assim como o lobo ataca a ovelha que está sozinha. O fato de que havia uma tendência para os leitores deixarem de congregar-se uns com os outros, se a gente for ler lá em Hebreus 10, 25, fala assim: não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns. Antes, admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Então, no meio daqueles cristãos que estavam lá, tinha pessoas que, de alguma forma, se afastavam da comunhão, deixavam de se congregar. E essa passagem aqui, de Hebreus 10, lança luz ao que nós estamos vendo. É impossível exortar, encorajar, disciplinar mutuamente aqueles que não fazem parte da comunhão dos santos. Agora aqui nós precisamos parar e fazer uma crítica ferrenha ao falso ensino e ao engano que Satanás colocou na cabeça e nos corações de muitos cristãos fracos na fé, de que eles podem ser igrejas sozinhos, isolados. Ou vocês nunca escutaram? Eu sou igreja. É lindo botar isso no Facebook, né? Maravilhoso. Falso. Mais um engano do pecado. Isso nunca foi dito em nenhuma passagem das Escrituras. Só isso deveria deixar essas pessoas pensando: será que realmente é isso? Pelo contrário, a igreja sempre é mencionada como uma unidade plural, como um povo, como uma nação, como um corpo com muitas partes, como um edifício. Nunca como um indivíduo. Você, meu irmão, não é igreja sozinho. Nunca foi, nunca será. E é um movimento que cresce cada vez mais em nosso país. Os cristãos desigrejados. São pessoas que professam o cristianismo, mas que, por diversos motivos, abandonam a igreja. Muitos são os argumentos que eles colocam para justificar esse abandono. Mas eu lamento informar. Você, na verdade não lamento não, você não é igreja sozinho. Não vai ser, nunca será. A igreja é um grupo de cristãos. É um grupo de cristãos que se reúnem regularmente em nome de Cristo. E eles se reúnem para confirmar e para supervisionar legitimamente a participação uns dos outros em Cristo e em seu reino. A igreja ela está aqui para validar você e eu como indivíduos. É um grupo de pessoas. E esse grupo de pessoas
há no meio dele a verdadeira pregação do Evangelho. E não só a verdadeira pregação do Evangelho, mas também a prática das verdadeiras ordenanças, que é o batismo e a ceia do Senhor. Nada disso você pode fazer sozinho. Essa ideia de que você pode ser igreja sozinho e que qualquer aglomerado de crentes é igreja é mais um engano do pecado, que alimenta e também satisfaz muitos que não querem ter responsabilidade pactuais com os outros, que não querem ninguém cuidando e cuidando de ninguém. Ninguém cuida da minha vida, eu que cuido dela. Não querem ser questionados pelas suas práticas pecaminosas, não querem ser exortados, não querem ser disciplinados, discipulados. Gostam de tirar versículos do contexto. Não julgueis. Tira a primeira trave do teu olho. Ah, mas Jesus disse que onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Meu irmão, essa é a passagem pior para você utilizar, porque ela está num contexto de disciplina. Ele está falando que se houver no meio de vocês pessoas que estão pecando, você vai lá e exorta sozinho. Se essa pessoa não te ouviu, você vai lá e chama 2 ou 3 no meio deles. Daí, se você realmente exortou e essa pessoa ouviu você ganhou o sermão. Mas se não, leva para a igreja. E se essa pessoa não ouviu a igreja, considera essa pessoa como um publicano e pecador. É nesse contexto, daí Jesus fala, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei. Então não venha com essa história de que, não, onde estiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei, ali também é igreja. Eu sou igreja onde estiver 2 ou 3. Não é. Balela, engano de Satanás na sua vida. Perceba que essas pessoas começam se afastando da igreja e logo mais se afastam de quem? De Deus. Porque nenhum corpo permanece, nenhuma parte do corpo permanece viva se não estiver ligada no corpo. Você não vai ouvir a exortação dos seus irmãos. Você vai fazer o quê? Vai ser enganado pelo engano do pecado. Automaticamente, como o autor de Hebreus fala que vai acontecer, o seu coração vai endurecer. O seu coração endurecendo, você vai criar um perverso coração de credulidade. Esse coração incrédulo faz o quê? Que você se afaste de Deus. Então essa mentira é aquilo que Satanás está usando para te afastar de Deus. Para afastar todos aqueles que acreditam que são igrejas sozinhos, que podem ser igrejas sozinhos. Porque essas pessoas estão afastadas do único lugar que pode ajudá-las a permanecer firmes com Deus. Por último, só queria mostrar que o autor de Hebreus nos mostra que essa exortação, esse aconselhamento, esse encorajamento, essa animação que todos nós devemos fazer para juntos nós cuidarmos, para que não tenha no meio de nós corações endurecidos pelo engano do pecado, deve ser feito quando? Todos os dias. E o autor de Hebreus usa uma expressão muito interessante. No dia que se chama? Hoje. Todos os dias, no dia que se chama hoje. Amanhã pode ser tarde demais para alguns. Amanhã, para aquele irmão que precisa ser encorajado, aquele irmão que precisa ouvir as promessas de Deus sobre a vida dele, pode se afastar de Deus, pode cair em um pecado, pode ter o seu coração endurecido pelo engano do pecado. Amanhã, aquela pessoa que precisa ser animada, pode ser tarde demais para ela.
que precisa ser exortada, pode ser tarde demais. E muitas vezes, elas não são exortadas porque nós deixamos de fazer isso. Deixamos para amanhã. Muitas vezes nós negligenciamos o nosso dever como igreja. Porque nós não conseguimos dedicar um tempo para ouvir e para cuidar do outro. Mas vai ver quanto tempo fica na internet. Vai ver quanto tempo fica em redes sociais. Quanto tempo nós gastamos assistindo filmes, séries, cuidando de nós mesmos. Mas não conseguimos deixar de olhar para os nossos próprios interesses para cuidar do outro. Mas, meu irmão, amanhã pode ser você que esteja precisando. Amanhã pode ser você que esteja precisando de encorajamento. Pode ser você que esteja precisando de uma exortação, de uma animação, de ser disciplinado. E queira Deus que alguma pessoa consiga deixar de lado os seus próprios interesses por amor a Deus, por amor à igreja e por amor a você, para cuidar de você. No final do versículo 14, o autor relembra, na verdade no versículo 15, o autor relembra novamente o que o salmista diz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração, como foi na provação, no dia da rebelião. Chegará um momento que Deus deixará de avisar os homens dos seus pecados. Chegará um momento que não mais nós teremos chances de ser exortados ou de exortar os nossos irmãos. Haverá um momento que não mais precisaremos animar ninguém, aconselhar ninguém, disciplinar ninguém. Haverá esse momento. No momento, Deus se põe a bater em nossas portas. Ele se põe a falar. O Espírito Santo mesmo está dizendo: se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor. Então aqueles que menosprezam a graça de Deus que está sendo entregue, não conseguirão mais se chegar a Deus. Porque as portas estarão fechadas. Haverá um momento que Deus voltará. Haverá um momento que as portas se fecharão. Mas o autor de Hebreus fala: exortem hoje, no dia que se chama hoje. Cuidem hoje. Que essa responsabilidade, essa culpa não caia sobre as nossas vidas. Que nós possamos ser uma igreja que realmente cuida uns dos outros. Que ama a Deus e que ama as pessoas. E que faz discípulos de Cristo. Esse fazer discípulo de Cristo diz respeito a você exortar o seu próximo, a você cuidar, a você animar, encorajar, disciplinar, discipular, aconselhar uns aos outros. Que nós possamos ser essa igreja. Mas se hoje nós ouvirmos a voz do Senhor, que está nos falando através da sua palavra, que os nossos corações não sejam endurecidos, que nós sejamos uma igreja diferente. Nós estamos fazendo 2 anos hoje. Que nós possamos ser uma igreja que é conhecida por isso. Uma igreja que cuida, uma igreja que exorta de verdade, não só no pacto, mas naquilo que faz.
Uma igreja que deixa de lado os seus próprios interesses e olha para o irmão que está do seu lado e que está precisando, que aconselha, que encoraja, que anima. Quem não gostaria de fazer parte de uma comunidade dessas, meus irmãos? Essa é a comunidade que Cristo veio instituir. Que isso seja uma realidade em nossa igreja. Que nós possamos assumir o nosso papel de verdade no nosso meio. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Pai. O Senhor tem demonstrado, Senhor, os seus feitos em nosso meio, Pai. Quantas maravilhas o Senhor fez em nossas vidas, em nossa comunidade até agora, Pai. A sua mão protetora esteve sobre a nossa igreja, Deus. Graças a Deus, o Senhor nos protegeu no meio de uma pandemia toda que nós passamos no primeiro ano dessa comunidade, Deus. O Senhor cuidou de cada um de nós, Pai. O Senhor não deixou faltar na mesa de ninguém aqui, Pai, o necessário para sobreviver, Deus. O Senhor, Pai, fez com que a nossa igreja se multiplicasse, Deus. Nós te agradecemos por isso, Pai. Nós te agradecemos, Pai, e nós te pedimos que nós possamos, Pai, a cada ano nos lembrar dos seus feitos em nosso meio, Pai. Para que não haja em nossa igreja, Pai, pessoas com corações incrédulos, Deus. Pai, nós te pedimos, Pai, que a nossa igreja a cada dia possa se lembrar, Pai, das promessas que o Senhor tem feito em nós, Pai. Pelo seu evangelho, Pai. Por Cristo Jesus naquela cruz, Deus. Nós te pedimos, Pai, relembra em nossos corações a cada dia, Pai, as suas maravilhosas promessas sobre o seu povo, Pai, para que sustente, Senhor, a nossa fé dia a dia, Pai. Além disso, Pai, nós te pedimos, Pai, faz com que sejamos uma igreja, Deus, que ama o seu próximo. Uma igreja, Pai, que deixa de lado, Deus, os seus próprios interesses, muitas vezes egoístas, Pai, para cuidar uns dos outros, Deus, para aconselhar uns aos outros, Pai, para, Senhor, encorajar uns aos outros, para animar uns aos outros, para exortar uns aos outros, Deus, para disciplinar, para discipular, Pai. Que nós possamos ser conhecidos por uma igreja realmente amorosa, Deus. Uma igreja que se importa com o próximo, Pai. Uma igreja, Senhor, que pessoas cuidam uns dos outros, Pai. Uma igreja, Senhor, que não deixa pessoas, Senhor, serem enganadas pelo engano do pecado, Pai. Uma igreja que não deixa corações endurecerem, Pai, por causa do engano do pecado, Pai. Nós te pedimos, Senhor, nos ajuda, Senhor, a cultivarmos em nosso meio, Deus, esse mesmo sentimento que o Senhor colocou no autor de Hebreus para aqueles que estavam vindo, Pai. Que essa seja, Senhor, uma realidade em nosso meio, Pai. E que no final nós possamos, Senhor, nos encontrar, Pai, fiéis diante de Ti. É isso que te pedimos, no nome do Seu Filho amado Jesus, que nós oramos. Amém. Amém.